Querido irmão, querida irmã, a lição de domingo tem como título Surpresas. E ela começa trazendo um texto que é uma parte aí do nosso verso áureo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui nós temos uma outra tradução, é a tradução Almeida Revista e Corrigida. É uma tradução um pouquinho diferente da que nós lemos ali no nosso verso áureo. E a lição, ela dá sequência trazendo o seguinte para nós: surpresas dolorosas podem ocorrer de muitas formas. Um carro que se desvia na estrada em sua direção, uma notificação súbita de que você perdeu o emprego, um exame médico que lhe dá más notícias, ser traído por alguém que você imaginava que o amasse. Por mais lamentável que seja a dor, é pior ainda quando acontece de surpresa. Nesta semana, veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas ou crisóis que não deveriam nos surpreender. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, a palavra grega para estranheis significa ser alheio ou estrangeiro. Pedro estava exortando seus leitores a não cair na armadilha de acreditar que tribulações e dificuldades atrozes sejam alheias à experiência cristã. Em vez disso, deveriam ser consideradas normais. Elas podem e devem ser esperadas. A palavra usada para ardente prova, na tradução Almeida Revista e Corrigida, ou dura prova de aflição, na nova tradução na linguagem de hoje, vem de outra palavra grega e significa queimadura. Em outros lugares, é traduzida por fogo, na nova versão Almeida atualizada. Essa experiência de sofrer pela fé pode, portanto, ser considerada um processo de fundição, o processo do crisol. E a lição agora pede para que nós leiamos 1 Pedro capítulo 4, do verso 12 até o 19. E faz uma pergunta aqui: qual é a mensagem do apóstolo? Vamos ler então? Está escrito o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que textos fortes, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? Eu vejo aqui nessas palavras de Pedro a aflição que aquelas pessoas viviam por serem cristãs. Nós precisamos nos lembrar que eles foram muito perseguidos por sustentar a sua fé em Cristo como o Salvador do mundo. Por acreditarem em Cristo, foram perseguidos pelos seus próprios irmãos judeus, foram perseguidos pelo Império Romano. Vieram perseguições de todos os lados, sofrimentos por uma crença que eles tinham, por uma fé. E Pedro aqui estava fazendo uma exortação
para que aquelas pessoas permanecessem fiéis, independente das circunstâncias. A lição continua dizendo o seguinte: muitos são surpreendidos pelo sofrimento porque têm uma visão muito simplificada da vida cristã. Há dois lados, Deus, que é bom, e Satanás, que é mau. Com frequência, colocamos automaticamente tudo o que é bom na caixa de Deus e tudo o que é ruim na caixa de Satanás. Mas a vida não é tão simples. Não podemos usar nossos sentimentos para decidir o que está numa caixa e o que está na outra. Caminhar com Deus pode ser desafiador e difícil, e seguir Satanás pode parecer vantajoso. Jó, que era justo, mas sofreu, ilustra isso com uma pergunta: como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Jó, capítulo 21, verso 7. Pedro estava se referindo a provas que acontecem porque seguimos a Cristo. Mas existem outros motivos para as dificuldades. Como 1 Pedro capítulo 4, do verso 12 até o 19, pode nos ajudar a explicar a um amigo por que ele não deve se surpreender com as provações da vida. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que palavra de orientação, de exortação, de conforto nós podemos dar para os nossos amigos que estão passando por provações, baseado aqui nesse texto de 1 Pedro capítulo 4, verso 12 até o 19. Bom, uma das coisas que eu pensei é que provações não devem ser surpresa para nós, como diz a lição. Nós não sabemos qual o motivo dessas provações, qual a origem dessas provações, mas, independente das circunstâncias, nós podemos e devemos confiar em Deus. Agora, vamos para os textos do Espírito de Profecia, tá bom?